Livro aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o coração limpo, o corpo lavado. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Os irmãos podem se assentar e nós temos a plena liberdade de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui presentes. E nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo, Ele veio a esta terra, padeceu, sofreu por nós, carregou consigo as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia diz em Isaías 53 que nós olhávamos para Ele e reputávamos como aflito, ferido de Deus. Isto foi uma profecia messiânica a respeito de um rei que viria a essa terra, não para reinar na terra, mas para reinar na vida daquele que nele espera. E o nosso Deus, Ele mandou Jesus Cristo, enviou o Messias para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que desde Adão o mundo vem se carregando e sobrecarregando de pecado. Mateus 11, 28 está escrito: Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E quando Jesus Cristo disse essa palavra, Ele não disse, irmãos, para os descrentes. Ele não disse essa palavra para os gentios, que significa nação, povo estranho. Ele disse para seus discípulos. Ele disse para a multidão que seguia Jesus: Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Nós sabemos, irmãos, que o povo crente que serve a Jesus Cristo fielmente, ele está cansado, ele está também oprimido. O que é opressão? Opressão é você se sentir pressionado a fazer tal coisa e você não faz. Graças a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2: Não conformei-vos com as coisas deste mundo. E quando nós, meus irmãos, igreja de Jesus, quando nós não conformamos, nós nos transformamos em pessoas oprimidas, porque não aceitamos as coisas deste mundo, não aceitamos o pecado. Tiago disse que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E nós queremos ser amigo de Deus, ou seja, nós estamos nos constituindo inimigo do mundo. E a opressão, ela é grande. Por isso Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis para vós descanso para as vossas almas. No contexto bíblico e histórico,
o povo de Deus estava debaixo do domínio de Roma. O povo estava oprimido por Roma. Um jugo pesado, um fardo pesado. Todo o imposto que pagava para César era pouco. As famílias cristãs estavam sobrecarregadas. E Jesus disse: vinde a mim todos vocês que creem em mim, que estão cansados desse jugo, cansados do fardo do homem, cansado do fardo de Satanás. Vinde a mim. Jesus trouxe para seus ombros toda a nossa opressão, toda a nossa carga pesada. Ele trouxe para si: vinde a mim, porque eu vos aliviarei, e farei de vocês pessoas mansas e humildes de coração, e por fim encontrará descanso para as vossas almas. Desde Adão, meus irmãos, vem este pecado. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para nós que estamos livres para adorar, estávamos no passado destituído, afastado da presença de Deus. Nós podemos mudar a conjugação do verbo, porque nós já estamos servindo a Deus. Nós estávamos destituídos, afastados. Hoje estamos congregando, servindo a Jesus na beleza da sua santidade. Jeremias capítulo 5 está escrito: dai voltas às ruas de Jerusalém, procurai, vede, informai-vos se há alguém que pratica a justiça. Ainda que alguém disser: vive o Senhor eternamente, por certo estão falando falsamente, porque não há um justo sequer. Durante a Bíblia, irmãos, no Velho Testamento, não encontrou ninguém justo em si mesmo. Para libertar-se a si mesmo, ou libertar do jugo de Roma, não encontrou ninguém. Mas era necessário que alguém padecesse por nós. Xarai, Decouve, Lagassu, Lemicana, Labaxéria. Era preciso que alguém, irmãos, se entregasse a sua vida por nós. Hebreus capítulo 9 diz que o Velho Testamento são sombras futuras, e hoje verdadeiramente é. Isaías viu o céu pelo lado de dentro ainda no Velho Testamento, que são figuras, são sombras futuras, são representações das coisas que iriam de vir em nosso tempo. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram ao Senhor. Foi uma visão. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Estou próximo de Deus. E o escritor aos Hebreus disse: portanto, meus irmãos, tenha ousadia para entrar no santuário de Deus. Que santuário era este, meus irmãos? Para nós chegarmos diante dele. A Bíblia nos fala do tabernáculo, que também era figuras, representações das coisas que viriam verdadeiramente. Existia dois compartimentos: o lugar santo, o lugar santíssimo.
E do lado de fora, irmãos, da tenda tinha um lugar chamado átrio. O povo, a massa, ficava no átrio. Os levitas, os sacerdotes, preparados, chamados por Deus, entravam no lugar santo. E o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ou santos dos santos. E diz aqui: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no lugar santíssimo, com ousadia. O que quer dizer ousadia, irmãos? Significa coragem, certeza. O pastor mencionou agora há pouco parte do versículo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Mas aquele que se aproxima de Deus tem que ter certeza, tem que ter fé que Ele existe. Portanto, irmãos, tenha ousadia, tenha interesse de coração, tenha certeza que Deus existe. Para entrar no santuário, oferecer a Deus os sacrifícios pelo povo que está lá fora. Aleluia! Esperando uma resposta de quem? Do sumo sacerdote. Se ele saísse com vida, é sinal que Deus tinha ouvido as suas orações. E quando ele oferecia o incenso a Deus, se a fumaça subisse, Deus estava ouvindo as suas orações. E se a fumaça não subisse, era sinal que o sumo sacerdote iria morrer na presença de Deus. Não poderia ter pecado nenhum, mas tinha que ter certeza que Deus existe. No átrio existia o que, irmãos? O altar do sacrifício. Depois tinha a pia, ou lavatório, ou bacia de bronze, depende da versão da Bíblia. Depois entrava na tenda. Primeiro compartimento era o lugar santo, onde estava à direita a mesa dos pães da proposição. À sua esquerda estava o candelabro ou candeeiro, depende da versão. E à sua frente estava o altar do incenso. O que representa a mesa dos pães da proposição? Representa o alimento, a palavra de Deus. Quando ele chegava diante da mesa dos pães da proposição, ele se alimentava, saciava o pão da proposição. Ele tinha certeza, se alimentava. Primeiramente, irmãos, nós temos que alimentar da palavra, praticar a palavra de Deus, porque nós temos certeza que a Bíblia Sagrada é o manual, regra de fé e prática. Para quem? Para aqueles que nele crê e não pereça, porque tem a vida eterna. Depois virava para o castiçal, ou candeeiro, ou candelabro, e ali orava a Deus. O castiçal representa a iluminação da palavra de Deus, revelação da palavra de Deus. Virava para o candelabro e tinha uma iluminação, tinha um esclarecimento da palavra de Deus. Efésios capítulo 5 fala, capítulo 14, versículo 14, fala para nós termos certeza para aproximar de Deus, porque Ele vai fazer uma grande obra. Recebia a iluminação, depois ele voltava para o altar do incenso.
O que ele fazia diante do altar do incenso era outra oração. Porque os que estão lá fora, no átrio, ainda o sacrifício carnal, ainda entregando o seu novilho, a sua ovelha, o seu boi, o seu bezerro, está lá fora. O sacrifício carnal. Mas quem está dentro do lugar santo, ele está fazendo o seu sacrifício espiritual. Quem está lá fora no átrio, ele só pensa em coisas terrenas. Xarábia, terra. Fica pedindo a Deus bens materiais e mais bens materiais. Que isto também não é pecado. Entendam bem. Mas está pedindo coisa para si próprio. Tiago capítulo 4, versículo 1: de onde vêm as iras, pelejas, contendas, se não vêm dentro de vós mesmos? Pedi e nada tendes, porque pedis maus, pedis para vossos. Quem pede assim está lá no átrio. Mas quem passou pelo átrio, chegou no lugar santo, alimentou da palavra, recebeu a iluminação da palavra e está diante do altar de incenso. Aleluia. Ele não consegue pedir mais nada material. Xarábia, labassuri, biclama, labaxéria. Ibiclama, nagassuri, ibiclama, labassuri, andaramanaço. Terra. Não consegue pedir nada material, porque ele está bem próximo de Deus. Só sabe agradecer. E é isso, irmãos, é essa dimensão que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Pedir a Deus misericórdia, chegarmos diante de Deus para agradecer, em gratidão a Deus. Está diante do altar do incenso, agradecendo a Deus. Vejo esta mulher chamada Ana, espiritualmente falando, diante do altar de incenso, orando, os seus lábios apenas se moviam, não saía palavra nenhuma. Agradecia a Deus por tudo que tinha acontecido e pedia a Deus um filho varão para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Pela fé eu vejo Deus pegando na mão de Ana e dizendo: negócio feito, você vai ter um filho varão, porque eu preciso de um homem para estar na minha casa. Aleluia. Quando nós estamos diante do altar do incenso, irmãos, nós nos derramamos diante dele, nós nos prostramos diante de Deus, agradecemos a Deus, pedimos ele para ser vaso, para ser instrumento de Deus na sua casa. Aleluia. Mas tem que ter ousadia, irmãos, para entrar mais adiante. O nosso patamar espiritual não para apenas diante do altar do incenso. Tem mais. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, anda 1000 côvados ao mar. E ele andou, as águas foram até as canelas. E ele disse: Ezequiel, anda mais 1000 côvados. E ele andou e a água deu na cintura. E Deus continuou falando: Ezequiel, anda mais 1000 côvados. E ele não conseguiu mais tocar ao chão. O oceano do Espírito. Mergulhe nas águas, Arábia,
Te manto nas águas espirituais. Mergulhe no Espírito Santo. Deixa Ele tomar conta de você. Tenha ousadia para entrar no santuário do Deus Altíssimo. A nossa vida não é pautada apenas em revelação. Não é pautada apenas em pregar o Evangelho. A nossa vida é pautada em estar na presença de Deus, viver a vida cristã autêntica. Mas existia outro compartimento que os levitas não podiam entrar. Só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano. Imagina, meus irmãos, a grande expectativa que Moisés tinha e também o povo de chegar ali no tabernáculo. Moisés entrar no lugar santíssimo, oferecer a Deus as orações, mas tinha que ter reverência, tinha que ter bom comportamento, tinha que ter bom testemunho, tinha que ter uma vida vitoriosa para chegar diante de Deus. Ele abria-se o véu, entrava no lugar santíssimo e lá estava a Arca da Aliança, que representa Deus e a sua justiça. Aleluia! Em cima da Arca da Aliança tinha o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. E em cima da tampa da Arca da Aliança tinha 2 querubins, 2 asas cada um, que topavam uma a outra. Isaías viu os querubins que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriu os pés e com 2 cobriu o seu rosto. Representa santidade, representa pureza diante de Deus. E lá estava Moisés diante da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha os 3 testemunhos: a vara de Araão que floresceu, as 2 tábuas do testamento, as 2 tábuas da lei, e também o vaso de ouro que continha o maná. 3 testemunhos, aleluia, que Moisés adquiriu com Deus em sua jornada. Deus escreveu a história de Moisés. Deus participou da história de Moisés. Aleluia. Deus quer fazer a nossa história. Deus quer participar dessa história nessa terra conosco. Lá está Moisés diante da Arca da Aliança, orando a Deus com muita ousadia. As vestes de Moisés eram impecáveis. Em suas vestes existia vários sinos, que quando ele andava o sino tocava. Se ele parasse de andar, de movimentar, os sinos paravam de tocar, as campainhas. E o povo já preocupava: será que Moisés está vivo? Será que Moisés está orando a Deus pela nossa vida? Segundo dizem os historiadores, que tinha uma corda que era amarrada no pé do sumo sacerdote. Puxava a corda de vez em quando e Moisés confirmava: estou vivo. Passava tempo, puxava a corda de novo, ele confirmava: estou vivo. As campainhas pararam de tocar, mas Moisés está vivo. Quem sabe a sua campainha, irmão, se parou de tocar,
Quem sabe você já parou de dar glória a Deus no culto? Aleluia! Quem sabe você não consegue mais nem abrir a sua boca, falar assim: Jesus, tem misericórdia. Aleluia! Quem sabe você está igual Ana, não sabe nem orar, só sabe chorar, só sabe mover os lábios. Ele chega e fala assim: mulher, aparta este vinho. Aí ela puxa a sua corda: ainda estou viva. Ainda estou na presença de Deus, meu Senhor. A tua serva está atribulada, está angustiada. E o sacerdote disse: então vai, serva, que Deus conceda a tua petição. Os sinos podem parar de tocar, mas você está viva. Você está vivo na presença de Deus. Mas tem que ter ousadia. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus Cristo, ele se humilhou na forma de homem para morrer por nós na cruz do Calvário, para usar a liberdade, para servir a Ele. Jesus disse em Mateus 23 que em 3 dias Ele derrubaria o templo, e em 3 dias Ele reconstruiria o templo. Primeira carta aos Coríntios 3,16. Não sabeis vós que vós sois templo de Deus, habitação de Deus? Jesus morreu. Em 3 dias Ele desceu a regiões infernais, tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás e ressuscitou ao 3º dia. Romanos 8,31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a profundidade, nem a largura, nem a altura, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem a calúnia, nada nos afastará do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, Maragassuri, me clama Labacandarábia. Aleluia! Nem a morte conseguiu vencer Jesus. Jesus venceu a morte. Aleluia! E quando Ele morre na cruz do Calvário, o véu se rasga do alto a baixo. O véu se abre de alto a baixo. Aleluia! Para que nós tenhamos liberdade de entrar na presença de Deus, não somente uma vez ao ano, mas todos os dias. Ou seja, estar na presença de Deus todos os dias. Isaías 59. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas transgressões, os seus pecados, faz separação entre vós e o vosso Deus. Jesus, na cruz do Calvário, rasgou o véu, tomou consigo as nossas transgressões, os nossos pecados, trouxe sobre os seus ombros. Rabassuri, Rei Managassuri, me clama Labacandarábia. Terra, rasgou-se o véu, se humilhou para nos dar a nossa grande vitória. O véu se rasgou e nós temos ousadia para entrar no santuário,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando a sua carne rasgou na cruz do Calvário, o véu também rasgou. Sofreu, padeceu, mas Ele tinha um propósito. E diz o escritor aos Hebreus: cheguemos-nos com verdadeiro coração, com certeza da sua fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa, e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que vos prometeu. Primeira carta de João, encerrando, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia! Noite de comunhão, noite de santa ceia. Lembrarmos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Lembrar que nós temos liberdade de entrar no santuário. 1 Pedro 2,9: vós sois nação santa, sacerdócio real, nação escolhida, adquirida por Deus, para que evades e anuncieis as virtudes de Deus, que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz.